Meu nome é Clara. Conheci Pedro de uma maneira inesperada, em uma festa de aniversário de um amigo em comum. Eu estava me sentindo um pouco deslocada, já que não conhecia muitos convidados. No entanto, Pedro, com seu jeito amigável e sorriso acolhedor, rapidamente puxou conversa. Passamos a noite toda conversando, e logo percebi que tínhamos muito em comum. Ele era gentil, engraçado e um excelente ouvinte. Foi assim que nos aproximamos. Alguns meses depois, começamos a namorar. Pedro era um homem incrível, e nosso relacionamento se desenvolveu de forma natural. Quando decidimos nos casar, fui acolhida pela família dele, que me recebeu de braços abertos, ou quase todos. Seus pais eram calorosos, e eu rapidamente me senti parte da família. Mas havia uma exceção, Letícia, a irmã de Pedro. Letícia nunca gostou de mim desde o começo. Sempre fui cordial com ela, mas havia uma tensão que eu não conseguia ignorar. No início, tentei relevar, achando que era apenas uma questão de tempo até ela se acostumar comigo, mas as coisas só pioraram. Ela fazia questão de me tratar com indiferença e, às vezes, lançava comentários passivo-agressivos que me deixavam desconfortável. As indiretas eram frequentes, e, aos poucos, isso começou a me incomodar mais do que eu gostaria de admitir. Após o casamento, as coisas com Letícia começaram a piorar. O que antes eram apenas indiretas sutis, logo se transformou em provocações mais abertas. Letícia fazia questão de me desmerecer em eventos familiares, sempre com aquele tom de brincadeira, mas que todos sabiam que era sério. Eu costumava me sentir humilhada quando ela fazia elogios disfarçados de críticas, como: "Nossa, Clara, você tem coragem de usar esse vestido?" Eu nunca conseguiria. Pedro, que sempre foi um homem muito justo, tentava não tomar partido nos conflitos. Ele amava a irmã e queria manter a paz na família. Mas para mim, isso era frustrante. Eu sentia que ele deveria me defender mais ativamente, e essa falta de apoio começou a criar algumas pequenas tensões no nosso relacionamento também. O ápice aconteceu em um jantar de família, quando Letícia, mais uma vez, tentou me desmoralizar diante de todos. Ela fez uma piada sobre minha carreira, insinuando que eu não era bem-sucedida o suficiente para estar com alguém como Pedro. Não aguentei ficar calada e a confrontei na frente de todos, perguntando por que ela tinha tanto prazer em me humilhar. Isso criou um clima tenso, e desde então, as coisas entre nós nunca mais foram as mesmas. Apesar de todas essas dificuldades, eu realmente tentei resolver o problema de forma amigável. Chamei Letícia para conversar várias vezes, tentei ser compreensiva, e até sugeri que deixássemos as diferenças de lado. Afinal, éramos uma família agora, e eu queria que tudo ficasse bem. Mas Letícia parecia se alimentar do conflito, como se ela gostasse de ver as coisas tensas. Eu não sabia o que mais poderia fazer para melhorar a situação, e Pedro, por mais que tentasse, parecia impotente diante da rivalidade entre nós duas. Cada encontro familiar era um desafio, e eu sentia que o ambiente de paz e harmonia que eu tanto desejava estava cada vez mais longe. O ambiente entre mim e Letícia continuava tenso, mas nada me preparou para o que estava prestes a acontecer. O que antes parecia apenas uma rivalidade familiar começou a se transformar em algo muito mais sério quando, por acaso, me deparei com uma situação suspeita envolvendo Letícia na empresa de seu pai. Eu nunca havia me envolvido diretamente nos assuntos da empresa da família de Pedro, mas em uma conversa casual com um ex-funcionário demitido, ouvi rumores de que algo estranho estava acontecendo. Havia um padrão de demissões repentinas e inexplicáveis, e as finanças da empresa pareciam estar em crise. No início, pensei que fosse apenas especulação, mas algo me fez investigar mais a fundo. Fui discretamente verificar alguns documentos que estavam acessíveis para a família, e para minha surpresa, comecei a notar discrepâncias nos registros financeiros. Parecia que alguém estava desviando dinheiro da empresa. Quanto mais eu investigava, mais óbvio se tornava que Letícia estava envolvida. Ela estava aproveitando sua posição de confiança para desviar grandes quantias de dinheiro, e as demissões recentes serviam para encobrir o rastro das suas ações. Aquilo me deixou em choque. Eu sabia que Letícia não gostava de mim, mas não imaginava que ela seria capaz de trair sua própria família dessa forma.
Sabendo que não poderia guardar essa informação para mim, decidi que precisava expor a verdade, por mais doloroso que isso fosse para Pedro e seus pais. Organizei uma reunião com Pedro e seus pais, sem Letícia, e apresentei todas as provas que havia encontrado. A reação deles foi devastadora. O pai de Pedro, um homem sempre tão firme, ficou visivelmente abalado. Ele não conseguia acreditar que sua própria filha estivesse envolvida em algo tão sujo. A mãe de Pedro entrou em estado de negação, tentando justificar as ações de Letícia, mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. Quando Letícia finalmente foi confrontada, ela tentou se defender, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido. Mas ninguém mais acreditava em suas palavras. O estrago estava feito. A confiança que a família depositava nela estava completamente destruída. Pedro ficou em silêncio por muito tempo, incapaz de processar que sua irmã, a quem sempre tentou proteger, havia traído a confiança de todos dessa maneira. Após o confronto, Letícia foi temporariamente afastada da família. Seus pais, arrasados, se distanciaram, precisando de tempo para processar a dor e a decepção. Pedro, apesar de tudo, ainda tinha dificuldades em aceitar o que ela havia feito, mas mesmo ele sabia que Letícia precisava enfrentar as consequências de suas ações. Com isso, Letícia se viu isolada, tanto pela vergonha de ter sido exposta, quanto pela distância emocional que se formou entre ela e o resto da família. O nome dela não era mais mencionado em conversas, e o silêncio ao redor do seu afastamento era pesado, carregado de dor e frustração. A queda de Letícia não foi apenas financeira, mas emocional. E pela primeira vez, ela sentiu o peso das suas ações, sem ninguém para defendê-la. Pouco tempo depois de ser exposta pela fraude, a vida de Letícia passou por outra reviravolta. Ela e o marido, Eduardo, já estavam enfrentando dificuldades há algum tempo. Eduardo sempre quis ter filhos, mas após várias tentativas frustradas, eles descobriram que Letícia não podia engravidar. A notícia abalou profundamente o casamento, que já estava fragilizado por outras questões. Eduardo começou a se distanciar cada vez mais. Ele já não olhava para Letícia da mesma forma, e o divórcio foi inevitável. A separação foi um golpe duro para ela. Mesmo com todos os problemas entre nós, eu podia ver o quanto a infertilidade e o fim do casamento a devastaram. Letícia amava Eduardo e no fundo, acreditava que poderiam superar as dificuldades juntos. Com o divórcio, Letícia mergulhou em uma profunda crise emocional. Ela se isolou de todos, e até seus ataques a mim cessaram. A mulher antes cheia de orgulho e malícia estava agora destruída, e por mais que tivéssemos nos desentendido no passado, eu me compadeci por ela. Aos poucos, Letícia começou a mostrar sinais de melhora. Ela ainda carregava a dor do divórcio e da impossibilidade de ser mãe, mas a experiência parecia estar transformando-a. Pela primeira vez, vi em Letícia uma humanidade que antes estava oculta por trás de todas as máscaras de arrogância e ciúme. Talvez fosse o começo de uma mudança real, mas só o tempo diria. Após tantos meses de conflitos e distanciamento, algo inesperado aconteceu. Minhas tentativas frustradas de engravidar estavam começando a pesar muito em mim. Pedro e eu já havíamos tentado de tudo: médicos, exames, tratamentos. O sonho de ter um filho estava se tornando uma sombra de preocupação e tristeza em nossa vida. E nesse momento, quando eu menos esperava, foi Letícia quem se aproximou. Eu ainda estava desconfiada. Letícia, sempre tão cheia de si, sempre com um comentário afiado, parecia diferente. A dor do divórcio e o peso de sua infertilidade a tinham transformado. Certa tarde, quando ela me encontrou sozinha, decidi desabafar. Eu precisava compartilhar minha angústia, e surpreendentemente, ela ouviu com atenção, sem interrupções, sem críticas. Pela primeira vez, eu vi algo humano em seus olhos. Ela sabia o que era desejar um filho e não conseguir. Sabia o que era se sentir incapaz. E para minha surpresa, Letícia começou a compartilhar sua própria jornada de tentativas e tratamentos. Falou sobre médicos, técnicas, e me deu conselhos sinceros. Ela, que antes era minha rival, se tornou uma espécie de apoio em minha jornada mais vulnerável. Aquilo me tocou profundamente.
Não esperava tanta empatia de alguém que, por tanto tempo, parecia querer me destruir. Com suas dicas e apoio, finalmente, o impossível aconteceu. Eu estava grávida. Quando o médico confirmou a notícia, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Depois de tantos meses de luta, meu sonho estava ali, crescendo dentro de mim. Pedro ficou eufórico, saltando de alegria pela casa. Mas no meio de toda essa felicidade, um medo começou a crescer dentro de mim. Como Letícia reagiria? Ela, que tanto desejou um filho e nunca pôde realizar esse sonho. Como poderia eu, que ela havia ajudado, anunciar a ela que eu estava grávida sem destruir seu coração? A felicidade pela gravidez era enorme, mas o medo de machucar Letícia não me deixava em paz. Pedro e eu queríamos fazer uma festa surpresa para contar a novidade à família, mas eu sabia que não poderia deixar Letícia descobrir junto com todos. Ela merecia saber antes, de uma maneira mais sensível. Eu precisava contar pessoalmente, mesmo que Pedro achasse que era desnecessário. Marquei um encontro com Letícia, um almoço, longe de todos os olhares curiosos da família. Enquanto eu aguardava no restaurante, minha cabeça estava cheia de pensamentos. Eu não sabia como começar, como abordar um assunto tão delicado com alguém que já havia perdido tanto. Quando ela chegou, me olhou com curiosidade, talvez percebendo a tensão no meu rosto. Respirei fundo, e com a voz trêmula, contei a ela. Letícia, estou grávida. Aquelas palavras saíram com tanto peso que quase pareciam sufocar. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Letícia me encarou por alguns segundos, seus olhos arregalados de surpresa. Eu podia ver as emoções passando por seu rosto, choque, tristeza, e então, lágrimas. Meu coração apertou. Eu havia machucado ela. Eu sinto muito. Eu pensei que você deveria saber antes de todos, tentei me justificar, mas Letícia me interrompeu. Para minha surpresa, ela se levantou e me abraçou, apertado, como se quisesse que eu sentisse sua dor, e ao mesmo tempo, sua felicidade. Estou tão feliz por você, Clara. De verdade, ela disse, com lágrimas nos olhos. É claro que dói. Dói lembrar do que nunca terei. Mas você merece isso. E agradeço por pensar em mim. Senti um alívio indescritível. Tinha medo de destruí-la com a notícia, mas Letícia, apesar de toda a dor, me mostrou uma força que eu não esperava. Ela era humana, afinal, e naquele momento, pela primeira vez, senti que éramos mais do que apenas cunhadas em conflito. Havia algo de real entre nós. E enquanto ela secava as lágrimas e me prometia não contar a ninguém, eu soube que, de alguma forma, a relação entre nós mudaria para sempre. Depois daquele almoço emocionante com Letícia, senti que a nossa relação havia mudado para melhor. Mas, enquanto eu pensava que as coisas estavam se estabilizando, algo inesperado e perturbador aconteceu. Raquel, uma amiga de Letícia, me ligou de repente um dia. Sua voz estava apressada e tensa. Clara, preciso falar com você urgentemente. Tem algo muito sério que você precisa saber sobre Letícia. Meu coração disparou. Raquel era amiga próxima de Letícia, então fiquei confusa e apreensiva com o que poderia ser tão grave. Marcamos de nos encontrar, e eu mal consegui esperar até o momento da conversa. Quando finalmente nos encontramos, Raquel parecia nervosa, hesitante, como se estivesse ponderando se deveria ou não me contar o que sabia. Ela começou explicando que, recentemente, Letícia havia começado a agir de maneira estranha, mais fechada, como se estivesse escondendo algo. E então, em uma conversa casual entre elas, Letícia fez uma menção chocante e perturbadora. Raquel me olhou com olhos preocupados e disse: ela começou a falar sobre alguém que a fez sofrer, alguém que tem tudo o que ela não pode ter. Letícia estava extremamente amarga e, em certo ponto da conversa, disse algo sobre como seria fácil se livrar dessa pessoa. No começo, achei que era só um desabafo, mas então ela mencionou uma ideia absurda de envenenar essa pessoa. Claro, ela disse isso brincando, mas o tom era perturbador. Eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar que Letícia, com todas as suas mudanças recentes, pudesse dizer algo tão grave.
Mas Raquel parecia completamente convencida de que havia algo errado, e aquilo começou a plantar uma semente de desconfiança em mim. Seria Letícia capaz de algo tão extremo? Minha mente estava uma confusão de pensamentos. Letícia havia me ajudado, mostrado empatia. Mas, ao mesmo tempo, o rancor que ela carregava por causa de sua própria dor ainda era visível. Decidi que precisava descobrir a verdade. Por mais doloroso que fosse, não podia ignorar o que Raquel havia dito. Eu precisava investigar isso mais a fundo, antes que fosse tarde demais. Depois da conversa com Raquel, o medo de que algo terrível estivesse prestes a acontecer se tornou insuportável. A sensação de que Letícia era capaz de algo sombrio não saía da minha cabeça. Raquel, preocupada, decidiu que precisávamos de provas. Combinamos que ela gravaria uma nova conversa com Letícia, para descobrir até onde essa história de vingança iria. Alguns dias depois, Raquel encontrou Letícia para um almoço casual. Fingindo interesse em conversar sobre a vida, ela guiou a conversa até que Letícia, com o mesmo tom amargo de sempre, começou a desabafar sobre sua frustração em relação à minha gravidez. Clara não merece isso, Letícia murmurou com rancor. Ela tem tudo o que eu sempre quis. Raquel, tentando não demonstrar choque, perguntou diretamente: o que você pretende fazer sobre isso? E então, de maneira perturbadoramente calma, Letícia revelou seu plano. Vou fazer uma mistura especial para ela beber durante a festa. Não é nada fatal, só o suficiente para que ela perca o bebê. Ela não precisa desse filho. Não é justo. O coração de Raquel disparou, e ela, sem perder a compostura, tentou alertá-la sobre o perigo. Letícia, isso é muito perigoso. Você não pode controlar o que vai acontecer. Pode acabar eliminando não só o bebê, mas também a Clara. Letícia, sem demonstrar qualquer arrependimento, deu de ombros e disse friamente: se isso acontecer, foi o destino. Talvez seja o que realmente tem que acontecer. A gravação dessa conversa me deixou paralisada. O fato de Letícia estar disposta a arriscar minha vida e a do meu bebê, acreditando cegamente que o destino justificaria qualquer tragédia, era assustador. Agora, estava claro que Letícia era capaz de qualquer coisa, e o tempo estava se esgotando para impedir que algo irreparável acontecesse. Apesar do desespero, decidi que ainda não era o momento de contar a Pedro. Eu precisava de mais provas, precisava expor Letícia de maneira definitiva, para que ela não pudesse se esquivar de suas ações. A verdade precisava vir à tona no momento certo, e eu teria que estar preparada para isso. O dia da festa em que revelaríamos a minha gravidez finalmente chegou, e a tensão que vinha se acumulando nos últimos dias estava me consumindo. A alegria de anunciar a gravidez à nossa família era ofuscada pelo medo do que Letícia poderia fazer. No entanto, eu sabia que precisava manter a calma e seguir com o plano. Pedro estava animado, sem fazer ideia do que estava acontecendo por trás dos bastidores. A festa havia sido cuidadosamente planejada para que, no momento certo, pudéssemos surpreender todos com a notícia. No entanto, minha mente estava ocupada com algo muito mais sério: garantir que Letícia não fosse capaz de pôr em prática seu plano sombrio. Raquel e alguns amigos de confiança estavam presentes, preparados para me ajudar a monitorar Letícia discretamente durante a festa. Havíamos combinado cada detalhe, e eles sabiam o que fazer caso Letícia tentasse colocar algo no meu copo. Eu mal conseguia me concentrar nas conversas da festa, o tempo todo com um olho em Letícia, que, ironicamente, parecia estar mais tranquila do que nunca, agindo como se nada estivesse acontecendo. Isso só aumentava a minha desconfiança. No auge da festa, enquanto todos riam e se divertiam, Letícia se aproximou da mesa de bebidas. Eu a observei de longe, e Raquel fez o mesmo. Ela pegou um dos copos, mexendo em algo com rapidez, como se estivesse adicionando um ingrediente especial que mencionou anteriormente. Meu coração acelerou. Era um momento decisivo. Com a ajuda de Raquel e de outros amigos, distraímos Letícia por alguns instantes, tempo suficiente para trocarmos os copos. Meu coração estava a mil, mas tudo correu conforme o planejado. Quando Letícia voltou, entregou o copo adulterado para mim, com um sorriso disfarçado no rosto.
Mas mal sabia ela que o copo já havia sido trocado. Eu segurei o copo, e disfarçando, evitei beber imediatamente, fingindo que estava esperando pelo momento certo para brindar. Pouco tempo depois, Pedro e eu chamamos todos para nos reunir ao centro da festa. Era o momento que havíamos planejado. Com o copo ainda nas mãos, fizemos o grande anúncio: estamos esperando um bebê. A alegria tomou conta do lugar, e todos começaram a nos parabenizar, incluindo Letícia, que fingia uma felicidade que eu sabia que não era real. O olhar dela era calculista, esperando que eu bebesse o que ela havia preparado. No entanto, quando brindei com todos, Letícia ficou observando atentamente, mas nada do que ela esperava aconteceu. O copo que deveria selar meu destino e o do bebê havia sido neutralizado, e sua expressão começou a mudar quando percebeu que algo estava errado. Ela não sabia ainda, mas eu estava segura, e o plano dela havia falhado. A festa continuou, mas dentro de mim, o verdadeiro alívio foi saber que, naquele momento, o perigo havia sido contido. Mas Letícia não sairia ilesa. Ela ainda teria que enfrentar as consequências do que havia tentado fazer, e isso viria à tona em breve. O clima de alegria na festa parecia inabalável, mas eu sabia que o momento decisivo estava se aproximando. Letícia, que até então mantinha uma fachada de felicidade, começou a mostrar sinais de inquietação. O plano dela havia falhado, mas ela ainda não sabia exatamente como. Foi então que Pedro, que havia ficado ao meu lado o tempo todo, mesmo sem saber de tudo o que estava acontecendo, seguiu a parte final do nosso plano. Peguei o copo que Letícia havia me dado e, antes de qualquer reação, passei para Pedro, esclarecendo que eu não havia tomado todo o conteúdo que tinha no copo. Ele, sem hesitar, bebeu todo o conteúdo de uma vez só. O que aconteceu a seguir foi a confirmação de tudo o que eu temia. Letícia ficou pálida instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em choque, e ela tentou, de forma desesperada, disfarçar o pânico que crescia dentro dela. Pedro, você não deveria ter bebido isso, ela gaguejou, visivelmente desesperada. O pânico estava claro em sua voz, e todos na festa começaram a perceber que algo estava muito errado. Pedro, confuso, perguntou o que havia de errado. Foi nesse momento que Letícia, completamente descontrolada, tentou inventar uma desculpa. Eu coloquei algo no copo que você pode ser alérgico. Precisamos ir ao hospital agora. Mas Pedro, sem mostrar nenhum sinal de alergia ou mal-estar, insistiu que estava bem. O caos tomou conta do lugar, e foi então que decidi que não poderia mais manter o segredo. Toda a família estava em silêncio, observando o desespero de Letícia. Era o momento de revelar a verdade. Eu sei o que você fez, Letícia. Sei do plano para envenenar o copo, e eu tenho provas. A expressão de Letícia passou de choque para terror absoluto. Todos na festa começaram a murmurar, sem entender o que estava acontecendo. E foi então que eu revelei a gravação da conversa entre Letícia e Raquel, onde ela confessava o plano de me envenenar e fazer com que eu perdesse o bebê. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A família de Pedro, que até então acreditava na reabilitação de Letícia, estava horrorizada. O pai de Pedro não conseguia acreditar que sua filha fosse capaz de algo tão cruel. Letícia, percebendo que não havia mais saída, começou a chorar descontroladamente, gritando que tudo o que havia feito era por causa da dor e do sofrimento que carregava por não poder ter filhos. Mas o dano já estava feito. Pedro, sem conseguir dizer nada, apenas olhou para a irmã com uma expressão de total decepção. Você nunca vai nos ver novamente, ele disse, com a voz firme. Você acabou de destruir qualquer chance de redenção que tinha. Os pais de Pedro, em lágrimas, não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. A mãe dele se afastou, incapaz de olhar para Letícia. Foi nesse momento que Pedro chamou a polícia. Letícia tentou resistir, mas não havia mais como fugir. Quando os policiais chegaram, ela foi levada algemada, gritando entre lágrimas: "Isso não acabou, Clara. Eu vou voltar, e você vai pagar por isso." Mesmo diante de todos, Letícia não demonstrou arrependimento verdadeiro. A única coisa que restava era o ódio profundo que sentia. Enquanto era levada,
a família de Pedro ainda tentava processar o horror do que tinha acabado de acontecer. Finalmente, o perigo havia passado, mas o impacto do que Letícia tentou fazer ecoaria por muito tempo em nossas vidas. Após a prisão de Letícia, a casa ficou em um silêncio pesado, como se todos estivessem lidando com as consequências emocionais do que havia acontecido. Os dias que se seguiram foram de reflexão, tanto para mim quanto para Pedro. A ferida deixada pelos eventos era profunda, mas, aos poucos, começamos a recuperar nosso equilíbrio. Eu me peguei várias vezes pensando em como tudo poderia ter terminado de maneira trágica, mas ao invés disso, estávamos todos bem. O bebê estava saudável, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma verdadeira sensação de alívio. O terror de viver com Letícia à espreita, pronta para me machucar, finalmente havia acabado. O perigo havia passado, e com ele, o peso que carregava sobre meus ombros. Pedro e eu tivemos conversas longas e profundas após a revelação do plano de Letícia. Ele estava incrivelmente magoado, não apenas pelo que Letícia havia tentado fazer comigo e com nosso bebê, mas pela traição à própria família. No entanto, essas conversas nos aproximaram ainda mais. Pedro me agradeceu por ter lidado com a situação da forma mais segura possível, protegendo nossa família. Embora tenha ficado chateado por eu ter mantido o segredo por algum tempo, ele entendeu que eu estava tentando preservar a paz e garantir que tudo fosse resolvido da maneira correta. Aos poucos, a vida começou a voltar ao normal. A família de Pedro, embora ainda abalada, se uniu em apoio a nós. O ressentimento por Letícia ainda pairava no ar, mas todos concordavam que o mais importante agora era seguir em frente e deixar essa parte sombria do passado para trás. Minhas sogras, antes devastadas com o que Letícia havia feito, redobraram o carinho e a atenção comigo, oferecendo apoio incondicional enquanto eu me preparava para a chegada do bebê. Finalmente, a paz voltou à nossa vida. Sentia-me cercada de amor e cuidado, e essa tranquilidade me deu forças para focar no que mais importava, a nova vida que estava por vir. Com o apoio de Pedro, da família e dos amigos, comecei a planejar o futuro com esperança e otimismo. A gravidez seguia bem, e cada dia que passava eu me sentia mais conectada ao nosso bebê, ansiosa para conhecer aquele que iria completar nossa família. O caos que Letícia trouxe para nossas vidas havia sido superado, e agora, a perspectiva de um novo começo parecia não apenas possível, mas certa. A ameaça se foi, e o futuro, que antes parecia incerto, agora era brilhante e cheio de possibilidades. Enquanto acariciava minha barriga, sorri, sabendo que, depois de tudo o que passamos, estávamos finalmente prontos para uma nova fase, uma fase de amor, de reconstrução, e acima de tudo, de paz. Chegamos ao final de mais uma história. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Muito obrigado por se juntar a nós no Recanto das Histórias. Até a próxima!